primeiro colocar a tela que tem a frase, as palavras do Cássio sobre a arbitragem. E depois a gente vai colocar em seguida o áudio do VAR. Então, o Cássio falou o seguinte: se não nos unirmos para melhorar a arbitragem e pegar todos os times que foram prejudicados e beneficiados, eu podia falar das situações que aconteceram hoje, mas acho que nós temos que nos unir, a CBF, nós jogadores, para melhorar isso. Eu vejo que muita gente não está se importando com o futebol, disse o Cássio. Em seguida, a gente vai ao áudio do VAR, e isso não é uma provocação sobre quem está se importando ou não. Vamos ver o que o VAR disse sobre o lance importante do jogo, que foi a não expulsão do Gustavo Gomes. Eu recomendo revisão para possível cartão vermelho, ok? No nosso entendimento, o Gustavo Gomes tira a bola e ele não recolhe a perna e continua no movimento e atinge a canela do jogador adversário com uma intensidade alta, tá bom? Eu quero que tu analise. Mostrar ponto de contato primeiro? Nós vamos esperar aí. E com as Nós câmeras... vamos fazer um looping slow por aí. Ok. Depois nós vamos pela 2, um looping aí em velocidade normal e depois pela 2, tá bom? A 2 tu queres? A fechada? Isso. Tá fechada com zoom. Ok. Eu Fechada quero com ver zoom. porque esse jogador toca a bola primeiro, eu quero ver se ele tinha tempo para recolher essa perna. Ok. Tô te dando a 2 aí. Quer ver a 5, Wins? O que ele joga a bola. Não quer ver a 5, Se Wins? quiser, nós temos a 5 também. Posso mostrar, Wins? Pode. Quer ver o slide Ok, real? Bins. Eu vou voltar com cartão amarelo, ok? Porque Ok. esse jogador chuta a bola e não tem tempo para tirar esse pé, ok? Ok, ok. Tiro livre direto e cartão amarelo. Número 15, tá? Pois é, voltamos. E o Gomes era reclamou que tomou o cartão amarelo. Que absurdo é eu queria esse? falar. Fala, Trajano. O Gomes reclama do cartão amarelo. Eu fico pensando o seguinte: ou não é nada, ou é vermelho. Por que amarelo? Quer dizer, então ele se convence que alguma falta houve. Então ele teve tempo de tirar o pé. Se ele não tirou o pé e fez a falta que fez, é para vermelho. Quer dizer, não tem lógica nenhuma, não tem critério algum, não tem nada. Lógica nada, tem, nada. né? Lógica tem. Ele pipocou na casa do Sim. Palmeiras, como o árbitro normalmente pipoca, como na casa do mandante. O VAR fez o trabalho dele, chamou o cara para a cabine. Ele chegou lá e pipocou. Basicamente é isso. A lógica é essa. É uma lógica recorrente até na arbitragem Mas, brasileira. Arnaldo, o que eu estou dizendo é o seguinte: se ele quiser ter alguma lógica, ele diz, não houve nada, ele não teve tempo de recolher a perna, foi um acidente. Agora, ou ele não dá falta, ou ele expulsa. Então, a lógica, né, o Trajano vai falar, eu vou até passar para o Trajano como um gancho. Esse tipo de situação, essa discrição do árbitro, ele está parecendo que ele está apitando um jogo de futebol de botão, em que se você toca na bola antes, você pode se chocar com o adversário. Não é futebol de botão, caramba. Né? O Gustavo Gomes toca na bola antes e quase arrebenta a perna do adversário. Tá claro o lance. Né, Trajano? Não é botão. Diga, Trajano. Caramba, meu. Eu sou botonista e não admitirei a arbitragem desse tipo de gente em jogos que eu disputar. Tá, então vamos. Agora, tem o seguinte: você vê o tempo que ele levou para decidir? O tempo que ele ficou olhando a imagem? Isso foi covardemente. Ele resolveu dar o amarelo, sabe? Ele viu que tinha que dar vermelho mesmo. O VAR até agiu bem dessa vez, né? O VAR só pediu o vermelho, mas ele ficou covardemente não fez o ato de dar o... Agora, depois dele, o Gustavo... O jogador também... Depois eu quero falar dessa frase aí do Cássio, porque você vê a atitude do Gustavo Gomes, o jogador também não ajuda. O Gustavo Gomes ficou irritado em ganhar um amarelo. Como é um santo... Aliás, o Gustavo Gomes, que é um ícone do futebol palmeirense, joga muito bem, grandes títulos, capitão... Nos últimos tempos, ele vem se destacando por ser personagem de faltas muito violentas. Não estou inventando nada aqui, basta recorrer aos jogos recentes do Palmeiras. O Cássio, agora voltando do Cássio,
Fala, temos que nos unir, perfeito. Como discurso, parece político falando. Temos que fazer escola, temos que acabar com a inflação. E não acaba, não tem mais escola, não tem inflação, continua a inflação, esse negócio todo. Esse negócio, temos que nos unir. Se ele, que é um jogador que tem anos de carreira, tem tamanho de físico e tamanho também profissional, ele também podia pegar o telefone e começar a recrutar apoio em torno disso. Mas não, se ficar só nesse discurso, é bonito, é interessante, é legal, mas termina por aí. Você acha que ele... Eu quero ver quais são as atitudes que ele, que propôs essa união, que propõe uma união dos jogadores, qual a atitude daqui para frente? Ou se vai morrer nesse discurso pós-jogo? Porque tem que tomar atitude, tem que se organizar. Isso a gente ouve toda hora, temos que fazer isso, fazer aquilo, PPP, tá? Então isso que eu queria dizer. Diga lá, Mauro, sua manchete foi sobre isso, né? Será que a gente vai ficar sem falar sobre arbitragem? Não, vamos falar de arbitragem. Não vamos, assim, eu ia falar também sobre isso que o Trajano está falando. O discurso do Cássio pode ter a melhor das intenções, mas ele é pueril. Ele é ingênuo. Ele está fora da realidade. Isso não existe, pela razão que o Trajano destacou. O capitão do time adversário escapa de um cartão vermelho e ainda assim ele reclama. Método, né? Claro. Método. Você tem times, todos têm seu método. Alguns mais sofisticados, outros menos. Você tem um campeonato, um futebol disputado nesse ambiente que, de forma organizada, estruturada. Vamos lembrar o lance lá da polêmica do jogo do Maracanã. Só o Gustavo Gomes sabia que houve um toque nas suas costas, né? Todos reclamam juntos. Por quê? Se o meu capitão está reclamando, eu vou reclamar. Todo mundo fecha em cima. Mas não sabe por que está reclamando. Não deu tempo de saber do que ele está reclamando. Mas todo mundo fecha. Não é só o Palmeiras, não. Outros fazem também isso. Não estou aqui apontando o Palmeiras como único, não. Então, assim, como é que você vai ter organização, mudança, tentativa de... E outra coisa, desde que o Bom Senso Futebol Clube foi pulverizado e ninguém ligou, ninguém fez nada, e o Cássio era jogador profissional, inclusive, já era importante naquela época, né? Qualquer movimento nesse sentido simplesmente vai ser só discurso. Então a intenção dele pode ser boa, as palavras podem soar muito bonitas, mas é pueril. É pueril, porque o ambiente do futebol é isso, é tóxico, entendeu? É aquela coisa, é ganhar a qualquer custo. E os árbitros são péssimos, né? E eu só não concordo com a história da profissionalização. Eles são profissionais, recebem dinheiro. Recebe dinheiro é profissional. Se você recebe dinheiro para fazer um trabalho, você é profissional. Você pode não ser profissional exclusivamente daquilo. E alguns são. A grande questão é que eles não têm uma garantia de renda. Se eles tiverem um problema e ficarem na geladeira, eles não recebem nada. Esse é o ponto, né? Mas alguns vivem só da arbitragem. Tem árbitro que só vê quanto é desafio. Aliás, até publiquei outro dia um texto do Rafael Porcari. Essas arbitragens na várzea, eles ganham um cachê às vezes maior do que no jogo profissional. Sim. Por isso que eles fazem esses jogos na várzea aí, no dia seguinte e tal, porque a grana é boa. Então, profissionais eles são. Não são profissionais de dedicação exclusiva, muitas vezes, e não tem uma garantia de renda. Ou seja, olha, se você fizer uma bobagem, ficar na geladeira, pelo menos X reais você vai receber. Isso aqui é o seu salário base. E você tem um adicional para a sua participação, seu desempenho. Se você vai bem, você é escalado para jogos mais importantes. Natural que seja assim, né? Jogos internacionais, se chegar num determinado patamar. Então, eles ganham. Não estão ali fazendo favor nenhum. Tem diária. Entendeu? Eu já ouvi gente falando assim, não, mas eles ganham muito pouco em relação aos jogadores. Claro, eles são coadjuvantes, gente. O jogador é estrela. Eles são coadjuvantes, apesar... né, de centrais do apito e de outros que ficam colocando holofotes como se eles fossem personagens importantes. Não são, eles são os coadjuvantes. Estão ali só para tocar ali o papelzinho deles ali e acabou. Mas ganham protagonismo pela interferência nos jogos e pela incompetência, né? Pela incompetência, às vezes não é nem incompetência, é medo realmente. Medo, apitar, tomar uma decisão importante. Na casa do adversário sempre é muito difícil. E foi o que se viu, mais uma vez, isso aí é uma rotina no futebol brasileiro. Então, só para pegar esse gancho, a manchete do Mauro, eu insisto, e todo final de semana eu tenho falado isso, ou todo começo de semana, nós não estávamos discutindo arbitragem no Campeonato Brasileiro do ano passado. Não tinha campeonato manchado, e o Palmeiras estava envolvido também na disputa do título. Né? Como o Abel falou, não, porque não é só o Palmeiras, não tínhamos discussão, vivíamos um bom momento. O ilustre do Edinaldo troca o comando da arbitragem e o Rodrigo Cinta é um péssimo comandante e está tentando salvar. Por que nós temos isso? Porque o comando piorou demais e acabou a credibilidade do Rodrigo Cinta com a arbitragem do Ramon Abate Abel no Morumbi, que é incomparável. Não adianta o Abel, não o Ramon Abate, o Abel técnico do Palmeiras,
na coletiva, tentar comparar o Ramon Abate Abel ao Wilton Pereira Sampaio. São arbitragens incomparáveis. O que aconteceu no Morumbi é uma coisa muito diferente. Primeiro, não existe discussão alguma sobre o lance capital e foi na casa do adversário. Essa é uma grande diferença de tudo que a gente vê normalmente, que é a questão do árbitro intimidado pelo ambiente, o árbitro intimidado pela questão. Então, e aquele momento em que, segundo a apuração dos colegas, o Rodrigo Sintra é contra o afastamento do Ramon Abate Abel na própria noite, determinado pelo presidente da CBF, o comando dele acabou ali. Não adianta ele fazer o curso de reciclagem em Teresópolis, levar todo mundo, chamar o psicólogo, porque moralmente o comando da arbitragem terminou ali. A CBF quis manter o comando, né? Não trocou nesse momento. Não sei se vai trocar por ano que vem. Mas o fato é que há um ano nós não estávamos discutindo arbitragem no Campeonato Brasileiro, com uma disputa ferrenha entre Palmeiras e Botafogo até o final, com o Atlético Paranaense caindo na última rodada, que era um time poderoso e tal. Não tínhamos essa discussão. O comando piorou, o critério morreu, os árbitros estão completamente perdidos e pressionados. E outra coisa que eu já vou antecipar aqui. A Conmebol, quando tem um meio de semana é um pouco melhor. Vocês reparam, a gente não fica tanto... É um pouco melhor mesmo, né, na arbitragem da Libertadores. Mas a Conmebol, e aí já vou avisando, escalou talvez o árbitro mais polêmico da Confederação para apitar Palmeiras e LDU na quinta-feira. O senhor Vilmar Roldan, que desde que eu sou criança, ou desde que eu comecei a acompanhar futebol, em 2010, 2011, você falou do protagonismo, ele faz questão de ser o protagonista de todos os jogos. Vai a Conmebol e me escala o ilustríssimo no jogo Palmeiras e LDU na quinta-feira. Pode acontecer qualquer coisa, mas uma coisa eu garanto. Nós estaremos falando de arbitragem dele especificamente na sexta-feira. Isso eu posso adiantar. Porque é um árbitro completamente lunático, que faz questão de sempre tomar a frente, expulsa um monte de jogador, sem critério nenhum. Então, talvez seja o árbitro mais arrogante da história do futebol mundial. Vai apitar. E já veterano, vai apitar Palmeiras e LDU na quinta-feira. Então, na sexta-feira, certamente teremos debate de arbitragem aqui, mesmo numa rodada como é bom. Danilo, muito bem, vamos lá. Tem muita coisa para dizer. Muita. Diga lá. Eu, primeiro, aproveitando o gancho do Mauro, eu entendo o que ele quer dizer sobre o profissionalismo, mas eu discordo. Eu não acho que é porque eles ganham dinheiro, ou mesmo que eles sejam só árbitros de futebol, eles são profissionais de verdade, porque eles não são treinados para isso. Essas semanas de treinamento da CBF, para mim, mostram bem como a própria CBF sabe que eles não são treinados e não tem o preparo suficiente para que eles façam a função deles. Também eu não acho que ele tem que ganhar a mesma coisa, não é porque o jogador ganha 1 milhão que o árbitro tem que ganhar 1 milhão, não é isso que eu acho, mas a partir do momento que o árbitro tem um papel tão importante dentro do jogo, ele não pode não ter preparo e ele não pode ter essa discrepância toda. Não acho que ele tem que ser protagonista, mas acho que o preparo dele tem que ser muito melhor. Preparo na medida que quando ele erra, ele não adianta só ser afastado, ele precisa ser treinado, ele precisa ter preparo físico, ele precisa ter acompanhamento para saber se ele está bem. Ele precisa minimamente ter um acompanhamento para saber o que ele errou, o que ele acertou, porque simplesmente isso hoje não existe. Eu concordo com o que disse o Arnaldo, eu acho que a arbitragem no ano passado estava melhor do que este ano. E a falta de um comando, a falta de um norte, para mim, diz bem, justamente porque a arbitragem ela pode ser profissional no aspecto de ganhar dinheiro, de ser remunerada, de eventualmente um árbitro até ser só árbitro de futebol e não ter outras profissões, como já aconteceu muito, como até aconteceu agora há pouco com o Davi Lacerda, como bem mostrou a reportagem do Igor Siqueira aqui no UOL. Então eu discordo dessa questão do profissionalismo. Eu não acho só porque eles ganham dinheiro e tal que eles sejam profissionais mesmo. Acho que falta treinamento. Sobre o lance, aí de novo eu vou falar do critério. Eu vi que o Arnaldo estava completamente revoltado. Eu entendo o que o Rafael Klein quis dizer sobre ele ter batido na bola e não ter tido tempo de tirar, embora eu entendesse se fosse dado o vermelho também. Não acho que é um absurdo, não, porque foi um lance muito rápido e ele
recolhe a perna. Poderia ter recolhido, na minha opinião, mas não acho fora de órbita o que disse o Rafael Klein. Mas, embora, de novo, para mim poderia sim ter dado vermelho. Mas aí aqui eu trago pra gente uma discussão sobre critério. Desculpa, fala de novo, Juca, tá? Seu áudio estava fechado aqui. Fala. Então não dê a falta. Pois é, então, é por isso que eu tô dizendo, aí eu ia completar, é sobre o critério. A gente não consegue ver o critério, a gente não consegue entender o que o árbitro quer marcar. Vou usar o exemplo do Andréas, foi no Marcos Antônio, né, o lance o lance do Andréas, ele pisa na bola antes, o Marcos Antônio toca, o pé do Andréas sobra inteiro na canela do Marcos Antônio. O que aconteceu naquele momento? O VAR não chamou, não teve amarelo para ninguém, o jogo continuou. Jogo seguinte, Pulgar pisa no pé do Maurício sem tocar na bola. O árbitro vê, dá amarelo para os dois, até agora eu não entendi porque o Maurício tomou amarelo. O VAR não chama. Corinthians e Vitória, o Bidon toca na bola, toca no jogador, dá o amarelo, segundo amarelo, vermelho, o VAR não chama. E agora, Palmeiras e Cruzeiro, um lance parecido, o Gomes toca na bola, a perna está alta, toca no jogador, poderia sim ter machucado, e aí o VAR chama e ele dá o amarelo. Ou seja, a gente tem 4 lances, cada um com uma interpretação, cada um com uma atuação do VAR, cada um com uma decisão do juiz. Zero critério. Zero critério. E cada hora é um que está reclamando. Então, a gente vai continuar nisso. E para fechar todo o pacote, sobre o Cássio, realmente, o próprio Cássio ele fala isso, mas durante o jogo todo ele foi um jogador que não colaborou, fazendo cera. O Gustavo Gomes é um cara que reclama o tempo inteiro. O Abel Ferreira é o cara que reclama o tempo inteiro. Leonardo Jardim, Felipe Luiz e Boto entraram na onda. Zubeldia no São Paulo e no Fluminense. Não tem nada disso. Só que ou em algum momento a gente para e incentiva que alguma coisa mude, ou a gente simplesmente vai sentar e falar, é sempre assim. Como foi no caso do gramado sintético, quando os jogadores todos se uniram e os dirigentes fizeram o quê? Nada. Largaram. Então, ou em algum momento a gente para e recomeça, e senta, e profissionaliza, e toma uma decisão para mudar, ou a gente simplesmente assume que vai ser isso para sempre e vai falar, o gramado vai ser ruim no Castelão, na Fonte Nova, o gramado sintético do Palmeiras, do Botafogo, o calendário vai ser ruim, os jogadores não vão ter calendário respeitado, a maratona de viagem, ou a gente vai assumir que é isso aí e já era, ou em algum momento a gente incentiva uma mudança. Muito bem, já chegamos na audiência Bi,5 brutal. E a meta do Juca, como que estamos? Meta do Juca, chegamos em 8,5, vamos chegar em 10. Live de esporte mais assistida do Brasil. Diga, Trajano. Não, que o Danilo apresentou aí uma lista de casos semelhantes. Agora, eu gostaria de saber, eu acho que o Danilo não tem condição de ter apurado com forma tão minuciosa, em que momento do jogo aconteceu cada um desses lances. Claro. Que é importante saber. Não é? Contexto. Porque esse outro foi aos 11 minutos do primeiro tempo no campo do Palmeiras. E os outros? Foram no segundo tempo, o jogo terminando, no final do primeiro tempo. O do Pulgar foi o do Pulgar foi no mesmo momento, praticamente, viu, Trajano? O do Andréas foi no segundo tempo e o do Bidon foi já com o jogo terminando. Mas o lance do Palmeiras... Não, porque aí que muda o critério do juiz, Danilo, eu acho. Também, sim. O medo dele de o que eu vou marcar agora? Estou muito pressionado. Falta coragem, determinação. Aí o método depende do momento, do lugar que ele está. Perfeito. O tempo é bem importante nisso, né? Você mudar o rumo de um jogo no começo, mudar o rumo do jogo depois, independentemente de ter sido ou não. Muito bem, tá aí, ó. Ô, Trajano, a nossa enquete, que é um sucesso absoluto, você acha que quem tá ganhando, hein? Não basta elogiar a enquete, você quer que eu diga quem está ganhando? Não, é só um palpite. O que você acha? Quem tem mais, vou ler aqui. Quem tem mais risco de terminar o ano sem um título grande? Está ganhando o Palmeiras. Está ganhando o Palmeiras, 58%. Claro, porque o Palmeiras vai pegar essa batalha aí de 3-0 contra, mesmo jogando em casa, é duríssimo. É difícil, né? Agora, Mauro, o Flamengo no sábado estava ali. Como disse você, você não disse isso, mas normalmente você fala, quando vai pegar enfrentar um time, mas fala que tem uma carne assada na frente, tinha o Fortaleza. E aí deu tudo errado. O Flamengo jogou mal, jogou com o time titular, perdeu. E, como disse você, teimosia do Felipe Luiz. Carne assada